Luxo, requinte, elegância. Três palavras que combinam muito bem com Mercedes-Benz, especialmente os modelos da década de 80, particularmente são os meus preferidos. Eu gosto muito também da W116, que é a classe S dos anos 70, mas esse daqui revolucionou a ideia de conforto da Mercedes e essa geração W126 criou novos apaixonados, uma nova geração de apaixonados por tudo isso que eu acabei de mencionar agora. A gente vai conhecer esse exemplar de 1982 em detalhes. Mais de 5 metros de comprimento, com classe de sobra. Acho que classe, elegância, né? Duas palavras que definem bem a classe S dos anos 80. A geração W126 ela começou a ser pensada na década de 70, ela chegaria ao mercado em 79, mas ela começou a ser pensada antes disso, na metade da década de 70, quando a Mercedes vendia o W116, que é um carro que eu acho também muito bacana, eles começaram já a pensar num novo Mercedes, uma nova classe S. A classe S, afinal, representa tudo o que a Mercedes faz em termos automotivos, até hoje. E vocês imaginem, há 40 anos atrás, 45, né, a minha idade, 79, quando saiu, e a classe S representa todo esse espírito da Mercedes-Benz, representa toda essa história, todo esse cuidado na confecção de um carro. Pelo menos até a década de 80 eu acho que os Mercedes têm uma durabilidade, têm um diferencial grande em termos de construção. A classe S W126 então chegou ao mercado em 79, ficou até 91. Em 79 foi algo bem diferente, porque ela trazia justamente um estilo remodelado, um estilo muito bem acertado com a década de 80 e sem dúvida nenhuma um estilo que conseguiu, como eu falei na cabeça do vídeo, trazer novos apaixonados para a marca e novos clientes, claro. Configurações diferentes, tem as versões SE, essa é uma Cell, uma 500 Cell, é um carro mais difícil de ver, o que a gente vê muito é o SE, que é a carroceria normal, essa é a carroceria longa. A carroceria longa a gente vê mais no 560 Cell, né? Na versão 560 Cell, que a gente já conheceu aqui na garagem há alguns anos. E uma coisa que eu gosto muito, agora, sem dúvida, falando desse carro em especial, esse exemplar é de 1982, mas a W126, essa geração fantástica, ela tem características que são bem interessantes e elas ficaram, de certa forma, eternizadas pelo cinema. Vocês lembram o Príncipe de Nova York, que tem, ele chega lá em Nova York, o pai dele quando chega, né, o rei, com aquela comitiva de Mercedes, enfim. Acho que a Mercedes ela conseguiu se tornar um sinônimo ainda maior de sucesso, de modo geral. Um detalhe que eu gosto muito e que a gente vê tanto no 190E como na classe E também, é esse detalhe da frente, cara. A frente desses carros, ela passa uma ideia de luxo que eu acho uma das únicas no planeta. O detalhe também, não só a frente, como também esses limpadores de faróis, tem um charme bastante especial. Bom, esse carro tem mais de 5 metros, justamente uma coisa que se destaca nele é o entre-eixos bastante generoso. A gente já vai ver daqui a pouco a parte interna, que é uma das grandes qualidades das versões Cell, né? A SEL é justamente essa. Mas seguindo por aqui, então, o estilo todo que é fantástico, esse jogo de rodas chamadas por aqui de mexerica, também caíram no gosto do público. Tinha as Brands Hatch também na classe S, mas essa aqui, essa roda, eu acho ela dá aquele toque de cereja no bolo, como eu costumo falar. E, logicamente, uma outra questão interessante é a diferença de tamanho das portas. A porta dianteira, as portas dianteiras e as traseiras, justamente com esse chassi mais alongado. E seguindo por aqui, bom, primeiro a cor desse carro é fenomenal e isso casa bem com a parte traseira. Olha só o detalhe da parte traseira, com destaque para essas lanternas. O pessoal sempre comenta dessas lanternas. Essas lanternas elas têm esse desenho justamente para não acumular neve. Então quando nevava, ficava a neve acumulada aí, só que não atrapalhava a iluminação. Ou seja, uma ideia bem interessante de carro alemão e é bacana ver esse tipo de coisa. Uma questão interessante também da classe S W126 é que foram produzidos mais de 800 mil unidades, ou seja, nas suas variadas versões, começava na 280S, tem muita variedade e tem muitos carros. Em 82 também saiu a SEC, que é o Coupé, que a gente já conheceu em outra matéria. Agora vamos falar da parte interna, que a comodidade desse carro é singular.
Vamos começar pelo porta-malas, que é uma parte que muita gente gosta. Detalhe do triângulo clássico dos modelos da Mercedes-Benz. Todos têm o 190, classe E toda, enfim. Tem aí, como o BMW tem aquela caixinha também, os Mercedes têm esse triângulo. Porta-malas generosíssimo, é um dos destaques, sem dúvida. Afinal, um carro com esse tamanho tinha que ter um porta-malas à altura, né? Mas logicamente é aqui na parte traseira que a coisa ganha contornos bastante especiais. Ó, a combinação de cores desse carro é muito legal. Esse verde com o interior cinza, Mercedes caprichava muito. O acabamento aqui, ó, madeira, meus amigos, olha que interessante. E com esse entre-eixos que eu mostrei lá no começo, olha o espaço interno. Basicamente, né, dá para dizer que ele é um carro para você andar com motorista. A gente, logicamente, gosta de guiar, mas ó, saída de ventilação na parte traseira é uma coisa que até hoje tem carro novo que não tem, já trazia isso em 82, que é o ano desse carro. Uma coisa bacana, olha só, a ideia de tamanho e de comodidade desse Mercedes. Cara, é um tapete isso aqui para andar e quem vai atrás realmente tem conforto de sobra, né? Outro detalhe bacana, a luz de leitura, olha que interessante a luzinha de leitura, muito charmosa, muito charmosa. E daí você sair do carro, talvez até com seu motorista, ou esse som de som seco de fechar a porta, outra característica legal. Uma coisa que eu gosto muito também, essa maçaneta desses carros, né? Eu acho uma maçaneta bem legal. Você vê o tamanho das portas, né? Que eu já comentei agora. Olha só, banco elétrico, né? Os bancos elétricos e os bancos elétricos bem cômodos também. Outra característica legal isso aqui é um sofá. Eu preciso fazer uma matéria com o carro do meu sogro. Meu sogro tem um 300 SE, eu já mostrei no Instagram, branco com estofamento cor de vinho. É um 6 em linha. Eu quero fazer entrevistando ele para ele contar umas histórias. Eu tenho que fazer essa matéria, né? Afinal, sogro, né? Enfim, tem que fazer. Mas o que eu acho bacana é justamente falar desses carros, né? Que essa geração da classe S ela é simplesmente fenomenal sob vários aspectos, né? Eu acho que é muito legal. Estou pegando aqui a chave no bolso. Aqui, ó. A gente vê aqui o detalhe do painel. Esse volante que no 190 ele tem um diâmetro menor. É muito legal essa questão dos volantes da Mercedes. Esse aqui um diâmetro um pouco maior. Nós temos aqui já Cruise Control, também outra coisa interessante. E o painel aqui, ó, 240. Esse painel, né, pressão de óleo, que é uma característica muito interessante. Está andando na Autobahn lá, 200 por hora, vai conferindo a pressão de óleo, vai vendo como as coisas estão. E esse carro também, ó, o acabamento de madeira aqui no meio. Cara, esse carro está muito bem conservado. Olha só o detalhe aqui também. Esse console, cara, eu gosto muito desses Mercedes, né? Eu acho algo extremamente charmoso, ó. E ele tem também, ó, aquecimento de banco. Esse carro é muito completo mesmo, né? Até a questão aqui que nós temos, olha lá. Temos um V8, claro, mas assim, esse carro também, ele traz um opcional interessante da suspensão. Vamos falar isso guiando agora, mas vamos falar de mecânica antes, mas olha a suavidade de funcionamento. Traz aqui também um toca-fitas Becker, enfim, fenomenal. E aqui também um dos pontos fortes desse carro, versão 500, que vendeu muito, 5 litros, né, 4.9 alguma coisinha, com 237 cavalos, um torque bastante generoso, trabalhando em conjunto com a transmissão de 4 velocidades. E esse carro já com ABS, que já tinha na W116, mas ele tem reforços estruturais e outras coisas que eu vou comentar agora guiando.
Muito bem. Bom, deu a partida, aquele silêncio, aquele V8 ronronando de leve. Uma coisa que eu gostei desse carro foi justamente a dirigibilidade, viu? As trocas de marcha, enfim, tá tudo no tempo certinho. Muito legal mesmo, e principalmente quando a gente fala de carro antigo, né? Mercedes é um carro que particularmente eu conheço um pouco por conta do 190E nesses 9 anos, né? Agora o carro tá com meu irmão, mas eu conheço manutenção e tal por conta disso, né? Primeiro carro antigo, enfim. E a classe S, né, ela tem uma importância muito grande para a Mercedes, porque é o carro-chefe. Então, as tecnologias iniciais da Mercedes sempre são introduzidas na classe S. Suspensão, freio mais aprimorado como o ABS. O ABS surgiu na geração W116 e na 126 houve uma melhora do sistema, né, como um todo, sob vários aspectos técnicos diferentes. Inclusive, em termos de segurança, de maneira geral, a geração W126 deu um grande avanço, porque ela passou a ter, por exemplo, carroceria com zonas de deformação, uma coisa que seria discutida até por algumas marcas bem depois. Então eles também foram pioneiros, né, em várias coisas nesse sentido, justamente para falar de segurança, porque afinal segurança era, né, um diferencial, e logicamente a segurança dirigindo era uma coisa importante, uma questão importante para a marca. Então a W126 acabou inaugurando, nessa geração inaugurou muita tecnologia, além da questão do design. Falei do design, fiz a apresentação toda, e o Bruno Sacco, que era o designer responsável, ele criou vários modelos da Mercedes-Benz na década de 80, 70 e 80, né? Ele é um daqueles caras geniais, sabe? Que você vê e você fala, cara, olha aqui, olha o trabalho todo, enfim, o trabalho de desenvolvimento, o trabalho dele técnico mesmo, é notável, cara. Ele é um dos grandes designers, na minha opinião, de todos os tempos, né? Se a gente analisar da Mercedes, sem dúvida, eu acho que ele é o designer mais importante, porque ele pegou fases importantes da marca e conseguiu transformar isso em veículos que se tornaram símbolos, como eu falei no começo, de elegância, de requinte, de riqueza mesmo. A Mercedes conseguiu construir uma imagem incrível de riqueza, cara. Eu achei isso uma das coisas mais interessantes quando a gente fala de Mercedes-Benz, é como eles conseguiram construir essa imagem de o homem bem-sucedido ter um Mercedes-Benz. E o V8, ó, ele tem aí realmente uma disposição grande, né, com seus 237 cavalos. Não é um V8 de performance no sentido de aquele desempenho aprimorado. É um bom desempenho, sem dúvida nenhuma, especialmente se você comparar com as versões 6 cilindros, mas ele é um carro que ele tem torque, e esse torque move tudo isso, essa carroceria pesada e cheia de charme, com muita elegância. Eu acho que esse é o principal, cara, do W126 e do 500. O 560 Cell que a gente conheceu, eu vou até botar no final desse vídeo a matéria, é um carro, sim, 5.6, tem uma pegada mais forte, né? Mas daí já é uma outra ideia. Eu acho que daí você pega já uma outra ideia em termos até de performance. Vocês lembram que a gente andou, aliás, andamos num 500, um conversível que era preparado pela MG. Eles aumentavam, né, a litragem dele, aumentava a cilindrada, e isso é uma coisa interessante em termos de Mercedes, né, e em termos de preparação, mas partindo já do 5.6, né? Mas o 5, cara, eu acho incrível, porque ele é um motor que ele tem um desempenho interessante. Você percebe que ele te entrega esse torque,
vendo? Você tá andando aqui, ó, ele vai se movendo de uma forma graciosa, cara. Eu acho fantástico esses Mercedes. Sou suspeito pra falar de Mercedes dos anos 80, que eu gosto muito. Até esse aqui, tá, o tanque tá cheio, tá marcando ali a gasolina, mas a pressão de óleo, cara. Esses carros, eles têm alguns detalhes que são fabulosos demais. Por isso, toda vez que aparece a oportunidade de andar em um deles, cara, realmente não dá pra deixar de andar, né? Eles são fantásticos, esses carros. E uma geração que foi passando de aprimoramentos. Essa é a primeira fase. Depois de 82, teve uma segunda fase em 86 em diante, onde mudou alguma coisa, quase nada de design, mas recebeu mais tecnologia. Uma das coisas que eu gostei desse carro é um V8 com a injeção K-Jetronic, que é uma injeção que muita gente reclama, mas é uma injeção bem acertada. Se bem regulada, cara, ela é tranquila. E esse carro, cara, fantástico. As trocas de câmbio, as trocas de marcha, a comodidade, o barulho interno, né, o do couro aqui, cara, sensacional. Realmente dá gosto, né, de andar num carro com essa conservação. E principalmente, cara, eu acho que acaba representando muito bem a classe S. O Cell tem esse charme próprio, que com os seus 5,21 m, que é uma coisa impressionante. Passa os anos e ele continua sendo fenomenal. Fenomenal, acho que é a melhor palavra. Esse tranquinho que dá numa troca de marcha, cara, eu lembro muito 190 andando nesse carro, o Baby Benz. É isso aí, cara, vou dar mais uma volta. Esse cara, fantástico, belo carro. Grande abraço, pessoal, com toda a comodidade de um Mercedes-Benz dos anos 80. Tchau.